nova fome, uma nova paixão por ti. Respondendo a um chamado de Deus. É muito comum nos nossos dias nós nos depararmos com grandes templos reunindo muitas pessoas, muitos cristãos, um ajuntamento de grandes números, né, de pessoas que se dizem cristãos, mas dia a dia poucos desses têm se manifestado diante oposições do dia a dia, pessoas na sociedade, no dia a dia, na política, têm levantado uma bandeira de pensamentos que são totalmente contrários à palavra de Deus. E muitas vezes nós, como cristãos, temos deixado de manifestar aquilo que realmente nós carregamos. Muitas vezes nós nos omitimos e deixamos ao menos de sequer, né, expor nosso pensamento e a nossa opinião segundo a palavra de Deus, né? E muito disso se vence ao encontro de muitas vezes de pessoas que têm uma certa dificuldade para compreender o seu chamado, né? Uma crise de identidade, de não saber a fim para aquilo que foi chamado, ou qual o sentido da vida muitas vezes para essa pessoa. Uma pessoa que não compreende o seu chamado é uma pessoa que fica deslocada. Muitas vezes é uma pessoa que não tem expectativa de nada, ela não almeja alcançar nada em Deus. Ela não espera por coisas novas em Deus, de provar as revelações diárias que vêm da parte do Senhor. Então muitas vezes essa pessoa fora da igreja, ela se torna uma pessoa irrelevante na sociedade. É uma pessoa que não tem o que manifestar. Muitas vezes nos lugares, nos ambientes que essa pessoa que tem essa crise de identidade, de não compreender aquilo que foi chamado, ela diante de uma sociedade, ela não tem voz, ela não faz diferença nenhuma em qualquer ambiente que ela possa estar, porque ela não tem voz, ela não tem opinião, ela não tem um posicionamento. E isso tudo é pela falta de compreender a sua verdadeira identidade. Eu gostaria de ler com você o livro de Mateus, capítulo 4, no verso 18, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 19. Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. No 20, eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Mateus capítulo 9, também gostaria de ler, no verso 9, diz assim: Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E se levantou e o seguiu. Olha só que interessante, nós lemos aqui duas passagens que mostram Jesus passando por algum lugar, encontrando alguns homens, fazendo as suas atividades, e nesse encontro Jesus os chama para o seguir. E sem questionamento algum, esses homens, sem talvez uma explicação lógica para nós, esses homens deixam tudo e dão uma resposta diante do chamado de Jesus. A única explicação que eu consigo ter diante dessa situação é que quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida ela é mudada. O nosso percurso muda, a nossa direção muda, o nosso pensamento muda. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós respondemos ao seu chamado. Em uma outra situação, um homem que era perseguidor da igreja, Jesus o chama para o apostolado, né? Saulo, né?
tem um encontro com Jesus, né, na sua ida a Damasco. Paulo estava indo a mais uma de suas caminhadas em perseguição à igreja, e nesse caminho Jesus o encontra. E da mesma maneira, sem uma explicação assim tão plausível, Paulo, nesse primeiro encontro que tem com Jesus, ele é transformado. Seus olhos físicos foram fechados, mas os olhos espirituais foram abertos. Então, Paulo começa a passar por uma transformação de mente, uma transformação de raciocínio. Então, ele começa a compreender que tudo aquilo que para ele fazia sentido, ele diz com as próprias palavras que aquilo para ele hoje se tornou esterco, sem valor algum, que agora sim ele encontra o chamado da sua vida. Então entende que quando homens, mulheres, realmente têm um encontro verdadeiro com Jesus, esses homens, essas mulheres, eles dão uma resposta para esse chamado do Senhor. Amém? E talvez você possa, diante dessas palavras que eu estou dizendo, você logo vai puxar aí na palavra, né, o chamado de Abrão, né? Então talvez você fale, entendi, então é como Abrão fez, né? O Senhor o chamou, ele largou tudo, saiu da terra que ele vivia, da terra da sua parentela, e foi para um lugar que nem ele sabia. Esse é um primeiro passo. Mas existe um segundo passo, e esse segundo passo é até mais importante do que o primeiro de você ir. Porque não é só a questão de você sair e ir sem você compreender algumas coisas. Eu quero ler o livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 14, diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, esse capítulo ele começa assim: esforçai-vos. Se não existir esforço disponível dentro de você, não adianta nem sair. Você vai perder tempo. Você vai caminhar por si. Você vai andar sem direção. Porque se não existir um esforço para você fazer a sua parte, e qual que é a sua parte? Se esforçar para viver bem com as pessoas, né? Procurar viver em paz com todos. E procurar se esforçar para viver uma vida em santificação. Se esforçar. Há uma grande diferença de uma pessoa que não se esforça para sair de algumas situações. Pessoas que vivem se lamentando anos e anos por anos, as mesmas coisas. Ah, mas é por causa disso. Ah, mas é por causa daquilo. E essa pessoa ela não se esforça para deixar aquela situação. Ela não se esforça. E tem a outra pessoa, outro tipo de gente que na trajetória ela se escorrega, ela tropica em algumas situações, mas ela não para, ela se esforça, ela não aceita permanecer naquele lugar. Como o apóstolo Paulo ele faz em uma das suas declarações, ele fala: não que eu tenha alcançado esse lugar de perfeição, mas eu prossigo. Amém, irmãos? Então, que possa haver disposição para esse esforço, que haja esforço, e se existir esse esforço dentro de você, para você permanecer neste lugar da santificação, da busca, do comprometimento com a palavra, aí eu posso te afirmar que quando você der esse passo de dar essa resposta para o Senhor, você vai começar a compreender o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Você vai começar a compreender essa voz que fala dentro de você, que queima dentro de você, te direcionando. Porque quando você tem esse encontro com Jesus, algo é ativado dentro de você. O Espírito Santo ativa uma fome dentro de nós, uma sede dentro de nós por alcançarmos este lugar, por agirmos segundo uma direção do Espírito Santo. Essa fome é ativada dentro de nós e nós começamos a desejá-lo. Nós desejamos a sua palavra, nós desejamos a presença do Senhor. Amém? Então compreenda esse lugar que o Senhor tem te chamado. Se esforce para isso. Se esforce para permanecer neste lugar. Amém? Quero ler outro capítulo com você.
no livro de 1 Coríntios capítulo 7, verso 17, diz assim: contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordena em todas as igrejas. 1 Coríntios capítulo 7, ainda no verso 20, diz assim: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Meu irmão, permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Permaneça. Permaneça naquele lugar onde o Senhor te colocou. Permaneça com a palavra que Ele liberou dentro de você. Não desista. Se esforce para você acessar esse ambiente em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Mas de repente você pode dizer assim: mas como que eu vou compreender de fato? Como que eu vou saber qual realmente é o meu chamado? O primeiro passo para você compreender um chamado é dar uma resposta para Deus. Se você vai seguir aquilo que Ele tem te chamado ou não. Então o primeiro passo para você compreender o seu chamado é dando uma resposta para Deus. Se você realmente vai segui-lo, mesmo muitas vezes sem saber o que, você vai responder ao chamado de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa e para minha família. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, e responda ao chamado de Deus. Se esforce. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa.